Marcos, capítulo 11, versículo 22, diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Fecha teus olhos, Pai, nós rendemos graças a Ti por esta manhã, por esse dia. Estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Pai, que a Tua palavra nesta manhã seja ministrada aos nossos corações e que nós possamos aprender um pouco mais nesta manhã sobre fé. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor e recebemos de Ti, da Tua palavra, a unção, que é a unção do Senhor, que despedaça o jugo, esteja despedaçando aquelas coisas que ainda nos atrapalham, Senhor, de nós avançarmos nessa área da fé, Pai, e que esse mês de janeiro seja um mês poderoso, onde nós podemos nos expor à Tua palavra. Eu sei, Senhor, que cada ministro vai subir aqui, vai ministrar sobre fé. Senhor, esse assunto é tão grande sobre fé, mas que nós possamos, a cada manhã, abrirmos o nosso coração para recebermos da Tua palavra, do Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, não tem como falar sobre fé sem citar essa passagem bíblica, onde Jesus, ele vira para os discípulos e disse: tende fé em Deus. Os estudiosos do grego, do Novo Testamento, eles afirmam que essa tradução deveria ter sido feita dessa forma: tende a fé do tipo de Deus. Amém, queridos? Então, quando Jesus ele vira para os discípulos e diz: tende fé em Deus, ele estava dizendo: tende a fé do tipo de Deus. Amém, querido? Para nós entendermos melhor essa passagem, volta um pouquinho a Bíblia. Eu quero ler com você em 11, versículo 12, para você entender o que Jesus estava dizendo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora vai para o verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus ele diz, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Sabe, queridos, Jesus ele teve a fé do tipo de Deus. E Jesus ele demonstrou para os discípulos que eles tinham a fé do tipo de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que eu e você, quando nascemos de novo, nós recebemos uma medida exata de fé. Então nós temos a fé do tipo de Deus habitando dentro de nós. Amém, queridos? Sabe, muitas vezes as pessoas são destruídas, às vezes nós mesmos já sofremos por não conhecermos e não sabermos que nós temos a fé do tipo de Deus habitando dentro de nós. E nós agimos naturalmente e pensamos que é natural, as coisas não acontecem. Mas nós precisamos entender que a fé do tipo de Deus, ela habita dentro de todo crente que é nascido de novo, cheio do Espírito Santo. A fé habita dentro dele. Amém, queridos?
A fé do tipo de Deus. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, a fé do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus que quando Deus disse, haja luz e houve luz. Pensa aí comigo, essa fé está dentro de você. Aleluia. Então, Jesus traz esse ensinamento para nós, e Jesus disse, olha, tende fé em Deus, ou seja, tende a fé do tipo de Deus. E no versículo 23 ele diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, esse alguém não está dizendo é o pastor, ou o profeta, ou o evangelista, não. Está dizendo se alguém, e esse alguém é você. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, essa fé do tipo de Deus está dentro de você. E essa fé, ela remove montanhas. Não essa montanha que às vezes quando a gente viaja aqui para Salvador, tem lugares que tem umas partes que tem montanha. Não é essa montanha física. Quando Jesus está dizendo aqui, ele estava mostrando uma montanha, mas não é a montanha física, é a montanha. Talvez essa montanha seja um problema. Talvez essa montanha seja uma enfermidade. Talvez essa montanha seja uma falta. Talvez essa montanha seja o inimigo segurando, travando o teu filho, a tua filha, talvez alguém da tua família. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer o que você está dizendo, assim será com ele. Sabe, querido, crer com o coração, não é com o coração físico, aquele que bombeia o sangue. E geralmente eles dizem que o coração é no lado esquerdo. Eu não sei se é no esquerdo, se é no meio, não sei. Mas eu sei que ele está por aqui, né? Uma coisa eu sei que ele está por aqui. Graças a Deus eu estou vivo, você está vivo. Ele está bombando sangue, né? Ao ponto que talvez eu esteja um pouco vermelho porque o pastor me expôs, né? Mais cedo me falou, fiquei envergonhado, aí fiquei mais vermelho, né? Esse coração está bombando sangue. Graças a Deus por isso. Amém, querido? Mas Jesus não estava falando desse coração. Jesus estava falando do coração que é o nosso espírito. Amém, querido? E ao ler o livro Fé e Confissão, houve uma revelação. Por isso é importante, irmãos, nós lermos livros. E livros que falam sobre fé. É muito bom nós lermos livros bons, e às vezes uma pequena coisa traz a revelação e você fala, meu Deus, tão fácil assim, e eu pensava que era difícil. E eu estava lendo e de uma hora eu li algo que ele diz que o coração, o espírito, quando ele fala do espírito do coração, ele está aqui na boca do estômago. Talvez você sabia. Talvez você não sabia, mas o Espírito é aqui, ó. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ele começou a dizer que às vezes você escuta uma voz, algo que aqui dentro falou com você. Você fala, bem que algo estava falando aqui dentro de mim. Não faça isso. Ou faça aquilo. Então, sabe, queridos? Então é o coração, o nosso espírito, ele está aqui, ó. Amém, queridos? Então, quando ele fala do coração, está falando do coração, nosso espírito que foi recriado. É aqui que nós cremos. Não é com a nossa mente. Muitas pessoas são enganadas, e talvez as pessoas são enganadas, e eu já fui enganado. Eu orei por algo, eu declarei algo, falei algo, mas essa fé era da mente. E a fé da mente, ela não funciona. Por isso muitas pessoas estão frustradas. Por isso muitas pessoas não estão querendo mais andar por fé e viver por fé. Porque um dia foram frustradas. Porque elas falaram do coração, da mente, agiram com a mente, tomaram atitudes da mente
que não foi do coração. Por isso nós precisamos estar sensível à voz de Deus, sensível ao comando de Deus e seguir a direção do comando do coração, que é o Espírito de Deus. E quando nós seguimos o comando do Espírito de Deus, nós vamos falar, nós vamos dizer e as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus, ele traz esse ensinamento para nós falando, tende a fé do tipo de Deus. Quando nós usarmos, quando nós falarmos da fé do tipo de Deus, as coisas vão acontecer. As coisas vão se manifestar. Então, eu quero trazer nesta manhã uma reflexão, algo aos nossos corações nesta manhã, que precisamos lembrar que todo crente tem a fé do tipo de Deus. Todo filho de Deus tem a fé do tipo de Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho fé. Então essa pessoa de fato precisa nascer de novo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então um crente, um filho de Deus dizer que não tem fé, então ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser salvo, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos com o nosso coração e com a boca, diz a palavra, nós confessamos. Então é Deus que coloca a fé dentro de nós, é Deus que reparte uma medida de fé dentro de nós, e essa fé está dentro de nós. Algumas vezes você pode encontrar pessoas que dizem assim, ora para mim ter mais fé. Não. Nós não podemos, é antibíblico. A fé diz em Romanos 12:3 que a fé foi repartida a cada um de nós. Então a fé foi repartida, ela está dentro de nós. Certa ocasião, em Lucas 17, os discípulos, quando Jesus falou que eles precisavam perdoar 7 vezes, né, perdoar, os discípulos acharam isso difícil. Eu acredito que eu também acharia difícil, você também acharia difícil. Aí Jesus disse, não só 7, mas 7 vezes 70. Isso quer dizer 490 vezes por dia eu devo perdoar. Então eles se assustaram. Eu acredito que você se assustaria, eu me assustaria com isso também. Pensa aí, 490 vezes no dia perdoar alguém, e às vezes as pessoas não conseguem perdoar uma vez. Passa o dia sem perdoar, ou passa meses sem perdoar. Filho de Deus precisa perdoar. Amém, querido? Se você quer que a tua fé funcione, se você quer ter resultado na tua vida, na tua família, você precisa aprender uma chave. Perdoar, porque se você não perdoar, as tuas orações não são ouvidas e você não vai conseguir obter o resultado daquilo que você está orando e declarando. Amém, querido? Então, os discípulos se assustaram, eu também me assustaria, mas aí eles viraram para Jesus e falaram para Jesus aumentar a fé deles. Talvez eu falaria isso, talvez você também falaria isso. Ó Jesus, isso está muito difícil, perdoar tantas vezes, imagina, perdoar uma vez já é difícil, imagina perdoar 490 vezes. Mas eles pediram para Jesus, aumenta-nos a fé. Aí Jesus traz uma resposta maravilhosa, um ensino. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você vai dizer a essa amoreira, arranca-te, levanta-te, sai em nome de Jesus. Sabe, queridos, a fé do tamanho de um grão de mostarda é tão pequenininho. Então, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já pode dizer para o problema sair, para a enfermidade sair, a falta sair, em nome do Senhor Jesus, porque você tem a fé dentro de você. Então, pedir para aumentar a fé, ora por mim, para que a minha fé aumente. Não, é antibíblico isso. Você já recebeu a fé de uma vez. Eu quero mostrar isso em Romanos capítulo 12, abre comigo, Romanos capítulo 12, mostrar na Bíblia que você já tem essa fé, ela já está dentro de você. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Quando foi que essa medida de fé foi repartida? Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Naquele momento você recebeu uma medida de fé. Agora essa medida de fé precisa crescer dentro de nós. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada. Então, nós não podemos dizer que nós não temos fé. Segundo a Bíblia diz que nós recebemos uma medida de fé. Eu quero mostrar mais um versículo para você. Em Efésios 2:8. Glória a Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Mediante a fé. Então, mediante a fé, nós fomos salvos. E essa mesma fé que você um dia recebeu Jesus, que você ouviu, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mesma fé que você foi salvo, que você creu que Jesus é o teu Senhor, que é o teu Salvador, essa mesma fé, você recebe a tua cura. Essa mesma fé, você recebe o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Essa mesma fé você recebe as promessas de Deus. Quando você crê com teu coração e com a tua boca você confessa, a fé está dentro de você. Amém, queridos? E Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Então a Bíblia diz que a fé vem pela pregação. A fé não vem por ter ouvido um dia, em 1996. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Constantemente, diariamente, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Sabe, querido, talvez você esteja aí pensando, mas falando sobre fé, eu já sei sobre fé. Sabe, querido, nós até podemos saber certas coisas, mas nós não sabemos o suficiente aquilo que Deus tem para as nossas vidas no ano de 2020. Mas a fé vai nos levar a lugares que o natural nós não chegaríamos, nós não conseguimos chegar, mas a fé nos vai levar lá. Amém? Por isso o pastor foi tão guiado pelo Espírito de Deus para trazer esse tema sobre fé. Porque eu creio que 2020 nós vamos precisar exercer a nossa fé. Você vai precisar exercer a tua fé. Você vai precisar usar a tua fé. Você vai precisar a tua fé para orar, para declarar, para chamar a existência aquilo que Deus tem para a tua vida em 2020. E eu creio que Deus tem grandes coisas e nós só alcançaremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós estivermos atentos à voz do Senhor, ao comando do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós colheremos, nós viveremos, nós desfrutaremos, nós andaremos em saúde divina, nós andaremos no sobrenatural de Deus, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir o Jornal Nacional, a fé não vem por assistir novela, a fé não vem por estar gastando 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas no zap, na internet. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer alcançar, se você quer viver, se você quer viver a expansão do Senhor, se você quer viver o crescimento acelerado de Deus, ouça, escute a palavra da fé
fé que nós pregamos, diz Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra da fé é pela fé. Pela fé você vai alcançar. Pela fé você vai mover céu e terra. Sabe por quê? Porque há uma fé poderosa dentro de você. Há uma fé poderosa. E essa fé precisa ser ativada. Eu não posso ativar a tua fé. A fé é individual. A fé é individual. Quem vai ativar essa fé é você. E essa fé está dentro de você. Então você pode perguntar, mas pastor Miro, mas eu não sei muito sobre fé. Comece onde você está. Você não precisa crer logo por 1 milhão. Creia por $1. George Miller, um homem que teve um orfanato, ele começou a crer por $1. Mas no final, ele estava crendo por $1 milhão. Ele tinha um orfanato para 2.500 crianças. Pensa aí, sem recurso do governo, sem ajuda de ninguém. Esse homem, ele cria em Deus todos os dias que não ia faltar o pão, que não ia faltar o leite, que não ia faltar o alimento, que não ia faltar a vestimenta, que não ia faltar o suprimento. Sabe por quê? Porque ele exercia a sua fé. Mas que começou lá embaixo. Nunca queira começar lá na frente. Nunca queira exercer tua fé para comprar um carro zero, se você ainda não tem fé nem para crer para comprar uma bicicleta. Por isso muitas pessoas são decepcionadas. Não conhecem a palavra da fé, não conhecem a Bíblia. Nós alcançaremos aquilo que a Bíblia diz, de fé em fé. De degrau em degrau nós crescemos. Então nós precisamos identificar a nossa fé. Então crer é com o coração, não com a mente. Talvez a mente está pensando em comprar um carro zero. Eu vou comprar um carro zero. E aí ele age pela mente. E aí a frustração vem. Ele fica desanimado, ele diz, olha, a fé não funciona. Mas se ele cresce para comprar uma bicicleta, uma moto, um carro usado, nada contra, se você crê no coração que vai comprar um carro novo, mas creia e não desiste, e continua crendo e confessando, obrigado Senhor pelo meu carro zero. Nada contra, porque a fé é individual, e a fé, quando nós pedimos, a fé é agora, a fé não vai ser um dia eu vou comprar um carro novo, não. Isso é esperança. A esperança joga para o futuro. Mas a fé é agora. Se você crer no teu coração que vai comprar um carro, você diz, Pai, obrigado porque eu vou comprar esse carro zero, modelo tal, obrigado por esse carro. Eu creio que é meu, obrigado Senhor. E aí todos os dias, você olha para o natural, não tem nada. Você não vê nada, mas você diz, Pai, obrigado por esse carro, ele é meu. No dia que você orou, você creu que é teu, naquele dia você recebeu, mas a fé tem ação correspondente. Vai passar o tempo, você vai continuar declarando, você vai continuar dizendo, obrigado por esse carro, obrigado por esse carro, obrigado por esse carro. O carro vai chegar, ele vai se manifestar. Mas se nós quando falamos com a cabeça, nós agimos pela cabeça, eu vou comprar esse carro. E aí, passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, não chega, passa um mês, não chega. Olha, eu acho que não vai chegar. Já anulou tudo. Foi coisa da mente. Então andar por fé é lindo, é precioso. Você precisa exercer fé mesmo. Você precisa declarar. E assim será. Amém, querido? Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, eu era um tipo de crente que vivia frustrado. Eu era um crente que vivia só para baixo. Por quê? Porque eu não entendia. Eu não sabia que eu tinha a fé do tipo de Deus dentro de mim. Mas o dia que a palavra chegou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia, oh glória a Deus, a verdade entrou no meu coração e eu entendi, eu tenho a fé do tipo de Deus dentro de mim, então eu vou orar, então eu vou falar, então eu vou dizer, as coisas vão acontecer. Sabe, querido,
O que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, são palavras que lá atrás eu declarei. Sabe, querido, se você quer colher na tua vida, daqui para frente, você vai colher, mas você que vai se posicionar hoje, você vai se posicionar na fé, e você vai começar a dizer, eu creio. Sabe, há muitos anos atrás, tudo ao contrário, dizia que nada ia dar certo para mim, mas eu falava, eu vou casar com uma mulher de Deus. Eu vou ter filhos abençoados. Eu vou ter carro. Eu vou ter casa. Sabe, irmãos, isso foi lá atrás. Mas eu nunca deixei de crer. Sempre confessava e falava, obrigado, Senhor, por minha esposa. Obrigado por meus filhos. A fé é a certeza, irmãos. A fé é a certeza. Eu dizia, Pai, obrigado por minha esposa. Obrigado por meus filhos. Obrigado, Senhor, por minha casa. Obrigado, Senhor, por meu carro. E obrigado por dinheiro chegando para mim pregar o Evangelho. A fé é a certeza, irmãos. A convicção daquilo que nós esperamos. Hebreus 11. Mas a mente dizia ao contrário. E o inimigo usa pessoas para dizendo, você quer casar? Para que casar? São pessoas usadas pelo cão, pelo inimigo. E tem pessoas que querem te desanimar naquilo que você crê. E sabe, querido, às vezes tem coisas que nós não podemos dizer para certas pessoas. Nós só podemos falar coisas para pessoas que pensam igual a você, que creem igual a você, que falam igual a você. Você vai longe, mas se você falar com pessoas negativas, elas vão te levar para baixo. Fale com pessoas positivas, pessoas que andam na fé e creiam na palavra de Deus. E eu dizia, eu vou casar, eu vou ter uma esposa abençoada. Sabe, irmãos, nessa época eu morava na Bolívia, num outro país. O Senhor me fez ir para o Paraná. E às vezes as pessoas perguntam, mas no Paraná não tem mulheres bonitas? Eu falei, tem. Mas não tem a mais bonita que é a minha. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, só Deus faz isso. Sabe por quê? Porque um dia, lá no meio do mato, trabalhando em cima de um trator, eu disse que eu vou casar com uma mulher de Deus, que eu vou viver com ela, eu vou criar os meus filhos, e nós vamos pregar o Evangelho, lá no meio do mato. E Deus me tirou de lá, me trouxe para o Paraná, do Paraná me trouxe para a Bahia, Vitória da Conquista. Oh, glória a Deus! Quem faz isso, irmãos? É Deus. Mas sabe por quê? Por causa da minha fé. A tua fé vai te levar em lugares aonde o natural não te leva. A tua fé vai fazer você viver as promessas de Deus. Então entenda que você tem a fé do tipo de Deus habitando dentro de você. Você é uma explosão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, a fé vem pela pregação. Sabe, querido, nós precisamos nos expor a essa palavra. Às vezes as pessoas dizem, mas por que culto terça, domingo de manhã, domingo à noite? E agora, 2 cultos domingo à noite? Meu Deus! Sabe, querido, quanto mais nós expomos a palavra, mais nós crescemos no Senhor, porque cada ministração, cada palavra, cada culto, o Senhor tem algo. A palavra é inspirada, a palavra vem de encontro ao teu coração e traz libertação. Oh, glória a Deus, aleluia, e te levanta. Segunda Coríntios capítulo 4,
versículo 13. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! O apóstolo Paulo traz um ensinamento poderoso. Talvez um dia vocês vão ter, ele disse, não, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, ele envolveu a igreja toda, não é só para um, é para todos nós. Eu criei, falei, nós cremos e falamos. Nós precisamos crer com o coração e com a boca confessar, com a boca falar. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois que nós entendemos que nós temos a fé do tipo de Deus, nós precisamos agora desenvolver essa fé que está dentro de nós. E essa fé, ela pode crescer. Nós recebemos uma medida de fé. Agora, essa fé, a Bíblia diz que ela cresce. E eu quero que você vá lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vocês estão aprendendo algo nessa manhã? Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Prestem atenção, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Aleluia! Sabe, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui, ele viu neles que a fé deles crescia. E eu creio, irmãos, que a fé nossa, a tua fé, esse ano vai crescer de uma forma acelerada. Oh, glória a Deus! Não é o ano da expansão, do crescimento acelerado. Eu creio, diga assim comigo, eu creio que a minha fé vai crescer extraordinariamente, acelerado. Amém? Eu creio, irmãos. O que eu vivi até ontem, foi até ontem, mas daqui para frente eu creio num aceleramento do Senhor na minha vida. Você crê isso na tua vida? Na tua família, você crê isso? Você crê isso nos teus negócios? Crescimento acelerado? Aleluia! Exerça a fé onde você está. Não escuta os rumores, não escuta o que o mundo está dizendo, que não dá, que não vai dar, está difícil. Não, exerça a tua fé onde você está, porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Exerça a tua fé onde você está. Talvez não tenha cliente para o vizinho, da esquerda ou da direita, mas você diz assim, aqui não falta clientes. Não falta negócios. Sabe, queridos, nós não podemos entrar na onda que o mundo está dizendo. Nós precisamos, sim, entrar na onda do Espírito. Entrar o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a teu respeito. Nós precisamos entender. Nós precisamos saber o que a palavra diz a nosso respeito. E se nós sabemos o que a palavra diz a nosso respeito, nós vamos agir à altura da palavra de Deus. E nós vamos receber. Então, essa fé, o apóstolo Paulo olhou para os irmãos ali, e ele viu que a fé deles crescia. Sabe, queridos, então a fé, ela cresce. Então, quando alguém recebe Jesus, ele recebeu uma medida de fé. Mas essa fé está dentro dele. Essa fé precisa ser desenvolvida.
E como que eu vou desenvolver essa fé? Como que eu vou fazer essa fé crescer dentro de mim? Então quero mostrar para vocês 4 passos essenciais para desenvolver a sua fé. Obrigado por 1, 2, amém. Então diz assim, em primeiro lugar, alimente-se com a palavra de Deus. Então se você quer que a tua fé cresça, seja desenvolvida, alimente-se com a palavra de Deus. Coloca um propósito, antes de tomar o café da manhã, antes de comer qualquer coisa, antes de ir para a academia, antes de qualquer coisa, alimente a tua fé. Alimente-se com a palavra de Deus. Então, vai comigo em Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós alimentamos o nosso corpo. Amém, queridos? Porque se não alimentarmos o nosso corpo, nós não vamos ter força para trabalhar. Amém? Ainda que nesses feriados alguém pegou uns quilinhos, aumentou, né? Alimentou o corpo, foi bem alimentado. Mas tem gente já voltando para a academia, para o dia a dia, glória a Deus por isso. Mas, para que a nossa fé cresça de maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, nós precisamos alimentar com a palavra de Deus. Então Jesus, ele está dizendo aqui, que não só de pão viverá o homem. Não é só de pão que o homem vai viver. É bom demais tomar um café da manhã, é bom demais almoçar, é bom demais jantar, é bom alimentar o nosso corpo, mas o homem não vai viver só disso, não. O ímpio, aquele que não tem Deus, tudo bem, ele se alimenta, só alimenta a carne. Mas o Filho de Deus precisa alimentar a carne para estar bem, mas ele precisa alimentar o seu espírito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos diariamente ler um versículo, um capítulo, ler a Bíblia. Faça um propósito. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Eu vou dedicar à leitura. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa. Vou levantar um pouco mais cedo, vou ler a Bíblia, vou alimentar-me. Mas talvez você goste de dormir um pouco mais. Então você acorda um pouco mais tarde, mas antes de qualquer atividade, leia a Bíblia, alimenta o teu espírito e você vai ver o extraordinário crescimento da fé, que você vai agir, você vai atuar, que você vai operar, as coisas vão acontecer, porque você está alimentando o teu espírito. Você está se alimentando da palavra de Deus, e tendo a palavra de Deus dentro de você, você vai dizer ao problema, às dificuldades, o que se levanta contra a tua vida, o maior, você vai dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu posso, eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe, querido, nós precisamos fazer essas confissões, nós precisamos crer nisso e falar. Talvez as pessoas pensem que é um jargão, e quando diz assim, diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe, querido, quando você fala com fé, você está vendo o agir de Deus na tua vida, na tua família, nos negócios, em tudo que você for fazer. Você está vendo pela fé que você pode. Sabe, queridos, muitas das vezes o inimigo me derrotava porque eu achava que eu não podia. O medo, sabe, queridos, o medo é um terror que derruba muitas pessoas e derruba muitos crentes.
Mas quando você se alimenta da palavra, você começa a dizer o que a palavra diz, e você começa a dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você começa a declarar a palavra de Deus, e você começa a andar as promessas, a viver uma vida abundante aqui na terra e viver o sobrenatural de Deus, porque você está se alimentando. Então a fé, você precisa alimentar a tua fé. Alimentar-se com a palavra de Deus. Outra coisa, você precisa, em segundo lugar, você precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Amém, querido? Então, para que essa fé possa crescer, você precisa meditar na palavra. Quando você lê a Bíblia, você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então você vai passar o dia, estou dando um exemplo, você vai passar o dia trabalhando, fazendo os teus negócios, cuidando da casa, mas você vai estar ruminando, você vai estar meditando nessa palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ainda que, talvez, a circunstância, a adversidade seja ao contrário, mas você está exercendo a tua fé: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então a fé começa a crescer dentro de você, e você começa a declarar pela fé que não falta nada para você, porque você está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Amém, querido? Terceiro lugar, você precisa daquilo que medita. Em Tiago capítulo 1, 22, vai comigo, vou mostrar na Bíblia. Tiago, lá no final da Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu preciso praticar. A Bíblia está dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu preciso praticar a palavra. E se eu pôr a palavra em prática, a minha fé vai estar crescendo, vai estar sendo desenvolvida a cada dia na minha vida. E, em quarto lugar que eu coloquei aqui, você precisa orar em outras línguas. Judas 1, 20. Judas não tem capítulo. Judas 1, 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém, queridos? Então, para que essa fé cresça dentro de mim, eu preciso alimentar com a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso praticar aquilo que medito, e eu preciso orar em outras línguas. A oração em línguas, ela é poderosa para que a nossa fé cresça. E a Bíblia diz: mas vós, amados, orando, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando eu oro no Espírito Santo, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos falam em outras línguas? Então, querido, ora em línguas. Tira um tempo para você orar em outras línguas. De manhã, à tarde, à noite. Quando você vai para o teu trabalho, ora em outras línguas. Quando você está orando em outras línguas, você está edificando a tua fé. Você pode orar baixinho, você pode orar alto, você pode estar orando quando você estiver orando no Espírito, falando em outras línguas, você está edificando a tua fé. Aleluia. Amém, querido?
Então você tem uma arma poderosa dentro de você. Você é cheio do Espírito, você fala em outras línguas, você ora em outras línguas. Não deixe de orar em outras línguas, porque vai trazer um crescimento extraordinário dentro de você. Amém, queridos? Então, nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós e meditar na palavra, orar. Nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos crescer na fé e vamos começar a declarar. E talvez você pode perguntar, mas eu não consigo, eu não sei a minha fé, não sei como. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Comece aonde você está. Comece a exercer a fé que você tem, ela está dentro de você. Comece a dizer, talvez comece a exercer para receber cura da dor de cabeça. Talvez a cabeça está doendo, impõe as mãos em nome de Jesus. Eu não aceito, repreenda essa dor, sai em nome de Jesus. Se você creu no teu coração, se você confessar, eu estou curado, assim vai ser. Amém, queridos? E aí você vai estar crescendo de fé em fé, de degrau em degrau, você vai estar crescendo. Amém, queridos? Sabe, queridos, o meu tempo terminou. Tenho mais coisas para dizer, mas fica para o cena dos próximos capítulos, porque, como eu disse, esse assunto é muito importante. É o assunto, podemos talvez dizer, o assunto, ser ousado em dizer, talvez seja o assunto mais importante da Bíblia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, pela fé nós fomos salvos, amém, queridos? E nós podemos viver e andar pela fé. Nós não andamos por vista, como diz a Bíblia. Nós andamos por fé. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Diga comigo, Jesus é o autor e consumador da minha fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Você foi abençoado nesta manhã? Glória a Deus.